praticamente 70, 80, vamos dizer, 80% traduzido já, né? Se for considerar essas coisas para mexer. Mas eu não sei, o vídeo de ti assisto, tu queres tentar mandar para uma 1, para uma 2, O que a gente tinha pensado inicialmente, tá? Professor, era... A primeira ideia foi mandar direto para o periódico internacional, mas aí demorou muito a vir a tradução, a gente foi pegar a tradução no final do ano, então a gente resolveu mandar para um periódico A2 Brasil, e aí o que acontece? Enredou nosso meio do campo com a questão de tomar o rejeite, e a gente está com muito medo dos dados, entende? Porque como os dados foram levantados em 2019, 2020, no início de 2020, a gente está com muito medo porque isso foi feito antes da pandemia. E aí, por exemplo, a gente vai colocar ali num paper que a gente fez um grupo focal, né, que as pessoas se reuniram na sala, tá dito que foi 2019, não tem o que fazer, né? E aí pode dizer, pô, tá me dando um artigo de 2 anos atrás com um dado de 2 anos atrás. A gente tá com muito medo de qualquer demora nesse sentido, entende? Tem um problema de caducar os dados, mas eu vou te dizer que, para ter uma ideia, eu quando fui fazer o pós-doc, que foi em 2013, eu cheguei para minha orientadora e perguntei, vou entrar no projeto de vocês? Ela disse, não, vai trabalhar com os teus dados da tese, que eram de 2007 e 2008. O que acontece, lógico, tem um problema, tem a questão que é grave da pandemia, né? E às vezes a gente vai, nos artigos que eu estou escrevendo e os dados que foram coletados anteriormente, eu não estou inserindo a pandemia, ou raramente a gente coleta, que é uma fragilidade, porque parece que a gente está num mundo paralelo, né? Mas a questão o que é pior é a questão do referencial teórico, né? Se as pessoas veem que o teu referencial é de 2018, 2019, até mesmo as tuas fontes, o DOI, ou as fontes de internet que são acessadas em 2018, 2019, os caras já vão bater nesse ponto. Mas eu acho que quanto a isso o artigo ainda não chegou nesse ponto de desatualizar, né? E assim, é mais a questão da revista, eu acho que ao cabo eu não tenho tanta cancha assim em termos de... Eu vou nas revistas tradicionais, sabe? Eu miro com o pessoal, RAC, a RAI, a RAUSP, a REG, que são as revistas boas da administração nacionais, né? Mas não sei as internacionais, eu tenho tentado com o pessoal dos trabalhos de dissertação e estão rejeitando, né? Então... Não, eu acho que tinha que mandar para uma brasileira, professor, mandar para uma brasileira, entendeu? Que aceite tanto em português quanto em inglês. Eu falei isso pro Alisson ontem, acho que foi, né, Alisson? Mandar para uma brasileira que aceite em português e em inglês e dizer, olha, nós temos as duas versões do texto, já fazer aquele adendo ali na submissão, né? Porque às vezes torna um olhar mais carinhoso do editor, eu acho, quando tem as duas versões, né? E aí eu sugeriria assim, acho que eu nunca publiquei na RAM, que é a Mackenzie, mas acho que mais A2, né? É que brasileiro máximo vai ser A2, né? Oi? O brasileiro máximo A2, né? Eu diria assim, ó, acho que tem a RAM, a RAC, que seria talvez acho que teria um apelo para hack, eu não sei se já submeteste para hack ou não. Eu submeti para READ e tem uma outra revista A2 também que eu já submeti, mas pode ir falando enquanto eu vou abrindo aqui que eu já te digo, peraí. E assim, a Lívia também já teve na BBR, que é uma A2 também, né? Mas eu tô com um artigo que tá eu também tenho isso aí, às vezes a gente teria que ver se não tem nenhum autor que tá com submissão, que algumas revistas te limitam a uma submissão por ano. Não, a gente aqui tá liberado, professor, só se tiver alguma coisa da tua parte, assim. Tá. Eu já perguntei isso aí pra Lívia. Então, teria eu acho que são duas boas revistas. A Hack, eu acho que ela é mais pomposa, né? Porque é a da Ampad e tal, acho que teria... E eu acho que tem a ver com a questão de empreendedorismo ali. A gente mandou para RPCA, que é a Revista do Pensamento Contemporâneo em Administração, que é uma revista A2. RPCA. A2 também? A2. Que diversificou, né? Com aquele... mudou tudo, né? Várias... não sei, outubro que deve sair o resultado do Qualis novo, né? Mas assim, eu tô pensando em a gente mandar para uma A2 naquele Qualis 2013, porque os últimos concursos, tudo que eu fiz pediram por esse Qualis, os concursos do doutorado, tudo pediu naquele Qualis, então eu acho que a gente tem que ficar com ele. O Qualis. Aí igual elas são boas, elas são A2 ali. Porque vai sair o quadriênio e aí muda rapidinho. Porque eu tenho publicação já que é A2 no Qualis novo, A2 no Qualis novo e não é nada no Qualis antigo, por exemplo. Aí é complicado, né? Tem revista que não deu tempo ainda de ser avaliada em 2016, não existia. Porque esse
Qualis novo ele não é oficial, ele tem as tradicionais, algumas elas já saiu um ranking, o Quintana até já fez o cálculo em cima do fator H, né, porque tem o índice H do Hulk, que é um dos parâmetros para as nossas revistas, e aí dependendo do índice eles conseguem classificar como A2 ou como A3, né? Mas enfim, eu mais coloquei isso porque talvez tenha que mexer no resumo, né? Talvez, se eu não me engano, a hack, agora teria que ver, mas eu acho que a hack, o resumo é aquele resumo estruturado, né? É que ele tem que ter o propósito, a originalidade. E me diz uma coisa, professor, então eu anotei aqui, né? Ou a RAM da Mackenzie ou a hack da Ampad. Tu já submeteu para as duas, tivesse trabalho das duas? Como, se eu tivesse aceito? É. Na hack eu acho que eu tive 3 ou 4 aceitos, assim. Na Tá. RAM, eu submeti um ano passado, que foi do NeuroAS com o Décio, e o pessoal da FAMED e do C3, e tomou pau. Eles criticaram a parte e a gente não retornou no artigo ainda. Foi agora, Tá. voltou há uns 2 meses. E na hack tu tá com alguma coisa submetida agora? Não, na hack não. Então vamos ficar com a hack, eu acho. O que tu acha, Alisson? Eu tô com o artigo da Muriel e do Décio na hack, que tá em avaliação, mas eu acho Mas que eu vou te falar, eles publicam em outra edição, se eles aceitarem. Porque eu tô com 2 artigos do mesmo periódico, eles me deram um prazo de 1 ano de publicação. Falaram que vai publicar um agora em julho de 2021 e o outro em julho de 2022. Eles guardam o artigo. Tá. É só pra ver aqui, quem sabe, ó, eu entrei no site aqui deles, Tá. só pra ver a questão das instruções. Se pode, né? autores, se tem alguma coisa de submeter por ano ou não, mas acredito que não. E até pra gente saber o número de palavras, se é 7.000, se é 8.000. Ou se é por laudas, às vezes é por laudas, né? Em Às APA, né? Ó, isso é importante, tem que passar pra APA. Acho que o texto que eu mandei pra vocês tá em ABNT. também tem isso aí, se é APA ou se é BNT, né? Bom, aí a gente só teria que ver podemos ver as duas, a gente pode tentar mirar nas duas ali, em princípio na hack, só para ver a questão do número de palavras e como é que é a forma do resumo que eles sugerem ali. Acho que é o Guilherme, o Widerhoff e a Pamela tiveram artigos publicados na hack agora, no primeiro, acho que até não me lembro, eu acho que foi a Pamela e o Guilherme que tiveram artigo na hack esse ano, então a gente já pode até olhar pelo formato deles ali, né? Porque o teu artigo não tá grande, ó, tá com 7.500 palavras, então aí talvez tivesse aí às vezes os tem espaço para aumentar um pouquinho, né? 9.000 e tal, né? Então assim, eu vou comentar com vocês o que eu fui marcando, né, Zética, e muito assim como eu fui com um olhar de como eu avalio os artigos de outras revistas, tá? E aí, só que assim, diferentemente do que eu faço com as outras, nas outras eu dou uma lida completa no artigo, já vou marcando algumas coisas, né? Algumas coisas que ficaram meio confusas, e aí eu deixo alguns dias e depois eu retorno e faço essa leitura para daí já ir pontuando aspectos, porque às vezes tem coisas que a gente tem dúvidas, não, o autor trouxe isso, tá bem claro, é que eu não percebi na leitura. Mas assim, eu acho que o trabalho tem potencial mesmo, acho que tem a questão do modelo que tem esse acréscimo, né? Mas assim, o que eu achei, agora a gente tem que mexer no resumo, se for mudar a proposta dele, né, pelo outro tipo do estruturado, é que assim, não ficou, quando eu li o teu trabalho, né, realmente eu imaginei que assim, o teu objetivo vai ser propor e validar um modelo. Mas na introdução e no próprio resumo, não fica, com a alteração que eu fiz, eu tentei resgatar isso, entendeu? Mas não ficou como, não parecia que o objetivo geral do trabalho era propor, ó. Ele dizia que o objetivo do trabalho é apresentar o estudo das características de background que constituem os empreendedores, vírgula, através da investigação de quais fatores aparecem como constituidores de background, propor um modelo de background dos empreendedores. Então, aí eu coloquei, e através então assim, é apresentar o estudo das características e através da investigação de quais fatores aparecem como constituidores de background, propor e testar empiricamente um modelo de background. Eu tentei dar uma ênfase um pouco maior para que fosse sair do background, né?
Aí depois eu coloquei, a pesquisa foi personalizada a partir de entrevistas realizadas com 8 especialistas, um grupo focal com 8 empreendedores, só coloquei o posteriormente testado de forma empírica com 12 empreendedores, tá? Mas assim, até essa questão de forma empírica, e até aqui eu estava lendo bem o trabalho, só que quando chegou na parte, eu vou fazer um spoiler aqui, quando chegou na parte da análise dos resultados, eu fiquei na dúvida, porque qual a diferença do que caracteriza a validação, como a entrevista com os empreendedores como uma fase empírica, e a entrevista com os empreendedores na fase de elaboração do modelo não ser a fase empírica. O que acontece, professor? De repente eu te falando aqui a gente consegue ter esse insight de como escrever, né? A gente começou coletando com os especialistas, né? Conversando com pessoas que pesquisem, montou um modelo baseado em tudo que eu tinha de literatura e da fala desses caras. A gente montou. Só que aí a gente partiria para uma fase de validação total, né? O grupo focal seria validação e as entrevistas finais seriam validação também. Só que a Lívia disse que no grupo focal, o modelo proposto pelos especialistas e pela lente teórica estava fraco, assim, de alguma forma. Então, em vez de usar o grupo focal para validar o que a gente já tinha encontrado naquelas 2 primeiras fases, ela optou por trazer o grupo focal para uma fase inicial de proposição do modelo e validar só depois do grupo focal. Então ela quis ouvir empreendedores antes de propor o modelo, entendeu? E validar só na última fase. Tá, eu vou... Aí até assim, eu tava... Ontem, quando a gente conversou ali pra marcar a reunião, eu fui dando uma passada até para me lembrar das coisas que eu tinha anotado. Algumas eu fiz comentário, outras eu só marquei que me chamou a atenção na leitura. E eu acho assim, Zé, que talvez tu puder... Porque até perguntei, né? Puxa, tá, o que diferenciou o instrumento de coleta na fase 2 para o empreendedor e na fase 3, né? E aí quando tu trazes o resultado, tu chama todos de histórias. Eu não sei se foi bem isso, mas talvez a gente pudesse colocar que a história seria da validação, entendeu? Talvez a validação empírica. Olha, eu vou olhar a partir das histórias dos empreendedores se confirmam, se essas dimensões e subcategorias se confirmam. E enquanto que na etapa de grupo focal não seria história, ficaria... Aí que tá, eu até perguntei, o que tem de diferença do teu instrumento de coleta para o empresário da etapa 2 e o da etapa 3? É muito pequena a diferença. A diferença é alguma coisinha ou outra que a gente alterou baseado na fala do grupo focal. O instrumento é basicamente o mesmo. Basicamente mesmo. A gente optou por acoplar alguma pergunta. Não faz sentido perguntar isso e isso. Está perguntando de uma única forma. Mas o instrumento ele é praticamente idêntico. Tá, talvez o que a gente pudesse... A gente vai chegar ali no método e eu vejo assim, isso é uma das coisas que faltou saber. Tá, mas o que tinha o teu... assim, acho que em linhas gerais, assim, o que eu acho que faltou, que a gente precisa trazer para o texto, provavelmente deve ter na tua dissertação, ou se não a gente resgata e constrói, né? É essa parte, falar um pouquinho mais do instrumento de coleta, né? Por exemplo, o perfil porque assim, até eu marquei em vermelho, olha, como não foi, os resultados que a gente esperava com os especialistas não foram frágeis, a gente foi para um grupo de empreendedores. Aí eu falei, eu já como avaliador ia dizer, puxa, tá frágil. Eu vou te ser sincero, eu não gostei dessa parte, tá? Essa parte foi exigido pela banca. A banca pediu para colocar isso. Aí eu acatei, assim. Mas eu não acho que foi frágil, sabe? Eu acho que, assim, o que eu encontrei no grupo, até os especialistas, estava de acordo com a literatura e eu tinha um modelo ali, sabe? Quando eu falei com os grupos focal, claro, alguma coisa não foi validada na fala deles, alguma coisa apareceu além na fala deles, né? Uma questão familiar ficou mais nítida na fala deles, mas dá pra fazer esse recorte, puxar a linha da validação para antes do grupo focal. Eu não vejo problema em fazer isso. Não, eu nem diria. Na verdade, o que eu vejo assim, às vezes no artigo é uma história que tu vai contar com mais ou menos detalhes, até dependendo do número de páginas que a gente tem, né? E realmente, alguns detalhes, porque, por exemplo, assim, quando tu falas isso, uma coisa a primeira coisa que eu pensei, puxa, que especialistas são esses, né, que não conseguiram identificar. Então, acho que uma das coisas interessantes seria tu colocar um quadro dizendo quem são os especialistas, é doutor, é o profissional... Isso não tá no artigo? Não tá no artigo essa parte? Não tem nenhuma caracterização do isso aí a gente resgata da dissertação. Tá prontinho na dissertação isso. Tá.
Isso aí puxaria para mostrar, opa, então tá, entendi quem é esse. E a construção que eu acho que poderia fazer, para não dizer que é uma fragilidade, é dizer o seguinte, que tu optaste por fazer, por mais que tenha sido na pesquisa, né, que foi feito primeiramente a conversa com os especialistas, que fizeram uma primeira triagem, vamos pensar assim, e complementado a partir de um grupo focal com um conjunto de empreendedores, que daí tu podes colocar também o perfil desses empreendedores, né? E aí tira aquela fala do não fiquei... Isso, para dizer que... Porque tu tá fragilizando a tua pesquisa. Entendi. Tá? Do tipo assim, daqui um pouco, tu tá tentando ressaltar, lógico, que tu tá sendo sincero no sentido de dizer, olha, esses aqui são as pessoas que eu considerei especialista, e esses são os empresários que eu acho que eu peguei para fazer a os especialistas eu também não sei se no artigo ficou aí, que pra mim foi uma pesquisa única, fica tudo... Eu sei o que eu fiz, mas eu não sei em que parte foi, né? Mas os especialistas, a gente fez toda uma metodologia para chegar nesses caras, eu não sei se está no artigo, que a gente pegou todos os periódicos de empreendedorismo, todas as últimas versões, mandou e-mail para todas as pessoas que tinham publicado, e os que aceitaram conversar, a gente conversou. Tem essa metodologia desenhada. Não tá isso aí, ó. Então, realmente, ó, vou botar aqui... Não foi na minha cabeça, assim, sabe? Foi uma coisa triste. Pesquisadores, né, do Brasil que tem grandes publicações, mais publicações em journals de impacto nacionais, enfim, que estudam essa temática, né, e que receberam foram contatados, e desses profissionais, confirmamos um grupo de X especialistas, né? E aí apresentar o perfil dele. Tu não vai dizer que é o professor da FURG, o professor... Não, vai botar que eu colocaria a questão do gênero, se é professor... Professor, eu posso compartilhar aqui a tela? Tu consegue liberar o acesso pra mim? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Espera aí, se tu conseguir... Sim. Situação dele. Vê se apareceu no tio. Botei como apresentador, mas talvez tenha que ser como moderador, ou não? Eu não sei, acho que eu nunca usei isso aqui, gente, na minha vida. Peraí, onde é que eu coloco? Do ladinho ele tem um microfone, um headphone, uma câmera de vídeo. Tá. E Agora do lado da câmera de vídeo tem um compartilhamento. Tá. Aqui. Eu não sei se eu tenho acesso, como professor substituto eu tenho acesso a isso, ao Webconf, se eu quiser. Tem como criar uma sala dessa, será? Sim. Podes usar aí. Aqui. Acho que pelo teu SIAP tu consegues entrar. É que eu acho o Meet também mais fácil, né, pra falar a verdade. Tá. O Meet dá pra gravar e tal. Eu quero mostrar pra vocês essa parte aqui, ó. Olha só. Que tu tá falando, né, professor? Olha só, aqui tá toda a formação dos caras, o resumo, quando é que eu fiz a entrevista, tá tudo aqui, ó. Sabe, olha, justificando totalmente por que eu escolhi aquela pessoa, não escolhi baseado naqueles dados lá dos periódicos, entendeu? Então isso aqui tá aqui. Claro, a gente se obrigou a tirar isso aqui porque não cabe, né, no artigo. Não cabe, né? Por isso que eu tô te falando, o artigo é uma história, tu vai ter que sintetizar em um parágrafo, né, a escolha, dizer que é a formação deles, que é que eles vêm pesquisando nessa área, e aí apresentar um quadro, mas é um quadro... Resumido. Um número X de... Tu tens quantas entrevistas? Não, dos especialistas eu tenho acho que 8. Então tu apresentarias um quadro com 8 linhas, né? Uhum. E aí vai colocar ali que é a idade, tempo de atuação no ensino, né? Ou trabalhando com pesquisando nessa área, alguma coisa que vai mostrar assim, não, realmente, essas pessoas foram bem selecionadas. E da mesma forma tem um grupo focal, acho que tu poderias fazer a mesma coisa, de mostrar quem é o empresário, os empresários que tu fizeste, e eu vou passar até pro Alisson. Sabe, o meu chão não é pesquisa quali, né? Mas eu tenho alguns trabalhos aí, e principalmente avaliando os artigos. Aí eu tive um artigo na RAI e um na RAC, que foi sobre TI verde, que foram estudos de caso. Uma entrevista só, por isso que eu digo, que como era frágil, né? Mas como a gente era 2015 e 2016, para vocês verem como tá muito mais difícil a gente publicar agora, porque os journals estão mais exigentes, né? E eu vejo assim como uma crítica positiva, eu vejo que a gente deveria ter feito mais entrevistas e tal. Mas assim, até a evolução da RAI para a RAC, na RAC o avaliador pediu, puxa, me diz quem são os teus, qual é o perfil do teu gestor de tecnologia que vocês investiram. Então, eu vou passar para o Alisson
E a outra coisa, dois outros pontos que eu amadureci bastante no estudo qualitativo, que foi a questão de apresentar um pouquinho o que era o meu... o que abordava o instrumento. Então, seria interessante também descrever um parágrafo, dizer que a entrevista que foi feita junto, seguiu um roteiro de entrevista, buscando questões como... E aí tu trabalha de forma genérica, né? Eu até coloquei, a pedido de um dos avaliadores, um apêndice do nosso roteiro de entrevista, né, que foi utilizado. Então, talvez tu pudesse ressaltar o que está abordando de diferente do... Então, eu diria assim, o roteiro de entrevista, que foi utilizado para o grupo focal e para os especialistas, abordou isso e aquilo, e quando foi para a validação, um outro roteiro uma adaptação desse roteiro foi encaminhado com algumas pequenas diferenças. Vou voltar aqui para mostrar para o Alisson. Assim, puxa, foi o mesmo instrumento, mas tu vai dizer assim que o foco foi para ele falar da história de vida dele. Eu acho que ficou legal esse lance de tu destacar que é a partir da história de vida que ele conseguiu elaborar, fazer a validação e confirmar realmente a presença das categorias e dimensões, né? E uma coisa que eu senti falta também, de forma qualitativa, foram algumas falas, sabe? Assim, como não está comentado no artigo, como é que foi feita a tua análise qualitativa? Eu sei que a gente, às vezes, não sei se foi análise de conteúdo que tu fizeste. Sim. Ou foi uma análise... Não, foi uma análise de conteúdo. E trazer algumas falas, sabe? Eu sei que talvez a gente pudesse se policiar pelo tamanho. Olha, vamos tentar explorar uma página ao longo da discussão dos resultados, trazer algumas frases que te chamaram a atenção. Não sei se na tua dissertação tu trazes essas falas. Não, eu não trago, mas elas estão todas transcritas. Tem um quadro que eu organizei para isso. Por exemplo, vou pegar o quadro do grupo focal aqui, que está organizado isso já direto por esse formato, assim, de como é que eu fiz para escrever, né, o artigo depois. Eu tô tentando abrir a internet. Sim, poderia explicar, por exemplo, assim, ao serem questionados sobre aspectos de software, os empreendedores falaram apenas sobre questões de mobilidade. Puxa, mas está muito direto, né? Poderia trazer alguma coisa da teoria do que é mobilidade e trazer a fala do fulano. Né? Olha, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela, gente. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver minha tela? Vocês estão vendo bem a minha tela? Tá horrível, a internet tá bugada. Foi assim que a gente foi desenhando pra escrita, ó. Então, por exemplo, isso aqui é o grupo focal, tá? A gente foi trazendo as falas pontuais, a gente não fez aquela transcrição total, sabe? A gente transcreveu. Eu acho que isso aqui tá muito simples de ser resgatado, sabe? Porque, por exemplo, a gente vai abrir sobre... vou pegar uma pergunta mais pontual aqui. Aqui, ó. O que a atividade anterior mobilizou? Tá aqui a fala exata do que a atividade anterior mobilizou e tá direta. Dá pra resgatar tal qual e colar lá, por exemplo, sabe? Sim, a gente não tem... Não vai ter espaço para todas, né? Claro. Mas algumas delas, né? Para ressaltar os mais marcantes, assim. E aqui, professor, como tu perguntou, eu tenho um grupo focal, eu tenho o modelo do que foi perguntado para o grupo focal no questionário. Aí quando a gente entrar na pastinha ali dos especialistas, eu tenho exatamente o que foi perguntado, o modelo de questionário que foi perguntado para o especialista. Então dá para fazer essa versão, o que mudou de um instrumento para o outro, né? De um instrumento dos especialistas para o instrumento do grupo focal, tá bem desenhado no formato. Destacar, mas eu achei legal, eu não sei se também os empresários também foi, já na fase de desenvolvimento, foi também com base na história de vida deles? Tu diz o grupo focal? No grupo focal foi baseado na vivência deles. A gente perguntou, você passou por isso? Você viveu isso? Sabe? Porque ficou como os dois, como sendo a terceira etapa, a fase empírica. Mas, na verdade, a gente poderia chamar, não de fase empírica, mas que poderia ser, realmente, a questão da história de vida. Então, com uma forma de... Podia ser uma fase... O que tu acha se a gente chamasse de fase pré-confirmatória? Dá pra falar assim, de repente? Eu acho que... Eu anotei isso, que você pode chamar... Você pode elencar aquela parte da revisão sistemática como... uma etapa para elaborar categorias a priori de análise de conteúdo e através da história de vida você elaborar categorias emergentes.
Aí, ó. Tá, aí só perfeito, Alisson, perfeito. Só toma cuidado com relação aos especialistas, tá? Eles também entrariam nessa fase, porque para os especialistas não tem a ver com história de vida, né? Tem a ver com essa conversa em cima das categorias a priori da análise de conteúdo bibliográfica, tá? E emergiram algumas também, algumas coisas diferentes apareceram e eles indicaram, mas a contribuição mais pontual deles foi assim: Zé, porque tira tal coisa não tá, não é. Eles pediram para tirar muitas coisas, né? O instrumento diminuiu um pouco e afunilou na mão dos especialistas. Eu vou até pra gente... Mas Alisson, perfeito, tá, Alisson? Se tu quiseres, Alisson, de repente, se tiver alguma coisinha que a gente mexeu, que eu alterei, que tu incluíste, olha, eu acho que é interessante visualizar tal coisa, eu vou só comentar assim, e vou passando para as partes mais que eu acho que precisaria dar uma mexida, né? Então, assim, ó, na parte de... Acho assim, só no resumo eu acho que já tá ok, né? Já pegou a parte do objetivo, acho que já ficou claro, eu nem mexi no abstract, acho que primeiro para a gente fechar o resumo. Acho que a introdução tá ok, eu acho que o que me chamou a atenção foi aqui, ó, que tu não destacaste nem um momento a questão do modelo. Ó. Desta forma, este tipo de trabalho visa entender quais os fatores que compõem o background do empreendedor através do estudo das características do background. Puxa, mas o objetivo é, ao seu final, propor e validar um modelo conceitual. Né? Então, acho que aí resgatou realmente a questão do objetivo que não estava claro. Isso na introdução. Oi? Trazer a introdução, então. Conversar mais sobre a questão de propor o modelo. Mas para mim, eu acho que agora ele estaria com essa revisão, já estaria claro. Não sei se a percepção do Alisson foi essa ali, de que precisaria reforçar o objetivo. Na introdução, eu senti assim, que quando eu termino de ler a introdução, eu não sei nada de como que vai ser conduzido o resto do texto. Seja por objetivos específicos ou por questões balizadoras, tem uma relação entre alguns objetivos e cada categoria lá embaixo da discussão, que eu acho que ela precisa aparecer na introdução. E também definir assim, até que ponto do artigo é proposição e até que ponto do artigo é validação. Traçar essa linha de separação. Perfeito. Porque eu cheguei no final do texto e eu entendi também que era um modelo teórico. Porque eu não consegui enxergar essa diferenciação da onde começa a validar. Tá. Mas igual, pessoal, eu creio se validou, mas talvez a aplicação empírica que talvez tenha que dar talvez assim, realmente, se as próprias, o que aconteceu, Zé? Porque não ficou claro para os avaliadores que tu tens um modelo empírico, ficou claro para eles que tu tens um modelo teórico. Então, ou a gente bate o martelo, que é um modelo teórico, ou a gente explora que a etapa que foi de história de vida, a partir de relato da história de vida dos empreendedores, se fez a validação, né, empírica. Porque aí eu entendo que se tu pega e escuta, e quantos empreendedores foram depois na última etapa? Acho 12? É. Foram 12, né? Tu tens 12 casos, vamos dizer assim, e tu conseguisse perceber as características mais comuns e algumas que não são tão comuns, mas que apareceram, né? Mas que e se eu sugerir o seguinte, o que tu acha, da professora e Alisson também? E se a gente só puxar a linha da validação para antes do grupo focal? Só puxar a linha. Dizer, nós estamos propondo até a fala dos especialistas, esse é o modelo proposto. E a gente vai validar com o grupo focal e vai validar com os empreendedores na fase final. 2 fases aí de proposição, 2 fases de validação, coloca a linha bem no meio. Quando eu falo com o empreendedor é para validar. Será que tira a confusão da mente do avaliador? Mas eu acho que é interessante o empreendedor também, por ser ele o da prática, vamos pensar assim, né? Por isso que ficou, eu acho que até eu marquei no texto ali, eu chamei as duas como grupo focal e a outra etapa como etapa exploratória, especialistas e grupo focal, e depois etapa confirmatória, entrevistas individuais. Talvez a gente tivesse que mudar um pouquinho, porque na verdade quando tu está analisando o empreendedor, a gente poderia ter visto, só que a tua história de vida não são, a tua unidade de análise é o empreendedor, não é a empresa, né? Vamos dizer assim, porque ele relata do histórico anterior dele, né? A história de vida ao longo das várias experiências de empreendedorismo. Mas eu acho que a gente poderia poderia focar nesse ponto, Alisson, como a parte confirmatória.
Ou seja, o trabalho empírico está aí, ó. Eu quero, a partir de 12 experiências, eu vou tentar enquadrar as categorias e ver o que aparece. Eu acho que teria como reforçar isso. E aí a gente fazendo essa leitura, teria que ver que, realmente, será que a gente está convencido que o modelo agora é um modelo empírico? Né? Um modelo... Não, ele é um modelo teórico, mas que foi testado. Né? E poderia apresentar o texto, não nessa forma clássica de resultados e discussões, mas proposição do modelo e depois validação do modelo. Que aí fica um pouquinho mais... Tranquilo? Pode ser, ó. Tá, então vamos lá. Eu acho assim, então, Alisson, tu tentas, acho que coloca a tua ideia na introdução, né, para tentar fazer essa separação. Talvez até fique mais fácil se colocar um parágrafo de estrutura do trabalho, né? Olha, no segundo, agora o trabalho está disposto em 5 sessões, a sessão 2 vai destacar a questão da revisão de literatura a respeito do background do empreendedor, destacando os principais estudos que estão sendo levantados sobre isso. Mais à frente a gente vai destaca os procedimentos metodológicos. Enfim, eu acho que faz essa introdução, talvez fique mais claro para o leitor, para saber o que ele vai encontrar lá na frente, concluindo o trabalho com a apresentação do modelo, as contribuições teóricas e práticas do estudo. Talvez ficasse mais claro ali. Acho que também, ó, acho que o teu trabalho de revisão da literatura não vi problema, tá? E só fiz um link, né? Eu senti às vezes falta de um link entre uma sessão que está quebrada. Então, olha, seguir apresenta os seus procedimentos metodológicos ali, né? Aqui que eu acho que tu poderia, às vezes a gente pode estar usando a reixa, isso aí é vício dos orientandos do Longaray, né? É raro a gente, lógico que é que nem Bardan, né? Eu estava participando de uma banca do Profiato, de uma orientanda minha que vai fazer qualitativo, uma etapa de análise de análise qualitativa, e a gente usa Bardan, né? E no fundo a gente está analisando, não está seguindo, não leu, o aluno não leu o livro do Bardan, o orientador, se leu, não é ele que faz a análise, é o aluno, né? Então, às vezes, aí até o Vilmar sugeriu, e fora do Brasil, não é que ninguém conhece o Bardan, mas a análise qualitativa é feita, não vai com rótulo de análise de conteúdo, né? Ou da análise dos passos metodológicos que a Bardan sugere. Então, eu diria que a mesma coisa das classificações de pesquisa, né? Eu acho que teria que ser mais dizer que ela é uma pesquisa diagnóstico, enfim, eu acho que daria para dizer que ela é uma etapa, até eu cortei aqui, né? Que ela é, eu acho que só dizer que é uma etapa exploratória e bibliográfica, como foi feito aqui. A outra vai ser uma etapa ainda exploratória, mas cuja coleta de dados vai ser por meio de grupo focal e de entrevistas, e uma etapa confirmatória a partir das histórias de vida. Eu acho que a gente podia colocar do relato, né, da análise dos relatos da história de vida dos empreendedores. Eu acho que já destacar isso na metodologia para dizer na realidade o que foi feito, assim, nós fizemos isso, né? Porque agora essa semana a gente estava numa reunião de pesquisa do doutorado e a gente ouviu isso. Não se categoriza bibliograficamente mais pesquisa, se diz o que fez. E é claro, são os vícios que a gente vai quebrando ao longo, né? Então eu acho que é uma coisa simples, dá pra dar um delete aí nessa parte. É uma trabalheira danada, mas tem que ficar na dissertação, né? Não dá pra ir para artigo. Sim, eu trabalhei bastante com a Reish, né? Eu acho que pro aluno fica claro a gente conseguir enquadrar, né? Especialmente quando a gente está no mundo funcionalista e positivista, né? Mas eu entendo que é muito... que acaba que fica mesmo no nível de graduação, assim, o livro dela, né? Então, acho que às vezes, e realmente, para quem é da área, que nem vocês foram ver para a área da... Eu ainda escrevo bastante, nas minhas pesquisas eu digo, olha, foi uma pesquisa survey, digo que é caráter quantitativo, exploratório, descritivo, mas se vocês forem ver em áreas que são esses métodos que já são consolidados, vocês vão ver na medicina. A medicina diz, olha, estamos fazendo um experimento, como é que chama, o duplo cego, não sei o quê, e pronto. Sabe? Eles não vão detalhar, porque quem está lendo o artigo sabe que é o duplo cego, que é esse e aquilo, já sabe o que é essa metodologia. Então, talvez a gente, quando vai falar, dizer que é um estudo de natureza qualitativa, que tá, não sei se com uma abordagem mais interpretativa ou não, né? Acho que aqui não, mas igual, eu acho que vão avançando ali, ó. Aí, a questão da pesquisa, acho que não precisa colocar a questão dos dias, né? Mas dizer que foi feito um período, mais ou menos,
que abordasse, que desse uma noção para o revisor, né, para os leitores, de quando que foi feito a coleta de dados. Aqui que eu coloquei, ó, roteiro de entrevista, quem são os especialistas e falar um pouquinho mais sobre as entrevistas. Então, Alisson, eu vou te encaminhar 2 artigos, mais ou menos para tu dar uma olhada. Até vou mostrar bem rapidinho aqui para vocês, só mais ou menos o que eu imaginei assim, que poderia ser acrescentado. Pesquisa. Deixa eu pegar o da hack aqui. Isso os avaliadores pediram, olha, fala mais do teu roteiro, fala mais quem é o teu perfil e tal. Então, poderias complementar. Aqui, a gente fala do estudo de caso, um pouquinho aqui do IN, né? E aí fala aqui, assim, elaboraram-se questões para compor os instrumentos de coleta de dados, as quais emergiram da revisão teórica sobre sustentabilidade, desenvolveu-se um roteiro semi-estruturado para a realização de entrevistas com gestores, tinham 11 questões, que abordavam fatores motivadores das ações verdes, relação de TI com as estratégias da empresa, práticas adotadas, fatores críticos, benefícios e dificuldades. Anexo. Aí a gente também usou, né, a gente dizia que tinha um estudo quantitativo, mas a gente não usou o quantitativo. Então, concebeu-se um questionário estruturado, com questões fechadas, instrumento não utilizado nas análises realizadas nesse artigo, nem precisava constar isso aqui, né? Além de outros métodos para coleta de dados secundários que a gente usou, observação e tal. E aí apresentou aqui, ó, questões do roteiro semi-estruturado, né, que enriqueceu. Talvez o teu trabalho seja muito grande, o questionário realmente não tenha necessidade, mas só dizer, olha, ele abordava mais ou menos tais e tais questões e tal. Só para fechar aqui, ó, a gente ainda falava sobre os casos, eu estou comentando a respeito da... A tabela 1 apresenta, assim, a gente dizia assim, ó, as entrevistas foram realizadas em tal local, tiveram duração, isso tem, né, a duração média de tanto tempo, depois foram transcritas, foram feitos os métodos de coleta de dados, e aí o perfil dos entrevistados. De forma bem geral ali, ó, o gestor, a empresa, o tempo de empresa, o cargo, botar algumas informações básicas que mostrem realmente que eles são que eles são especialistas, né? E aqui o famoso, né, tratamento e análise dos dados, utilizou-se análise categorial com base na Bardan, né? Enfim, então isso é uma coisa que não apareceu no trabalho, então acrescentar um pouquinho mais sobre isso aí, ó. Aqui que eu marquei, ó, inicialmente pensou-se que seria suficiente apenas a execução de entrevistas com os especialistas. Eu acho que poderia colocar assim, ó, inicialmente foram realizadas entrevistas com um grupo de especialistas, né, para verificar que eles pudessem analisar cada uma das características propostas, categorias identificadas na literatura, e aí só colocar o seguinte, em vez de dizer que foi uma limitação, poderia colocar que complementarmente, né, foi formado um grupo focal, foi realizado um grupo focal, formado por 8 empreendedores, né, que também fizeram o mesmo tipo de análise. Eu acho que isso que poderia colocar. Eu marquei em vermelho porque eu disse, tá meio estranho isso aqui. Essa parte eu acho que poderia melhorar, né? Que diferenciou as 2 etapas, eu tinha comentado contigo ali, né? E aí acho que depois eu passo ali a palavra para vocês dois, mas só para a gente concluir aqui na visão dos especialistas, né? Então acho que a primeira etapa, resultados, visão dos especialistas, se é o caso, mas até o Alisson sugeriu, né? Coloca o que é a validação, o que é o desenvolvimento, depois o que é a validação. Mas eu achei interessante talvez separar para história, a visão das histórias, né? Como sendo a parte final, né? A confirmação do modelo, a partir da história de vida dos empreendedores, alguma coisa nesse sentido. E o que eu marquei mais foi tentar trazer algumas das falas, né? Para ficar um pouco mais, para ter um pouquinho mais de discussão em cima dos achados, né? Por exemplo, falar a questão do gênero, a questão do local, então de repente trazer alguma, porque eu vejo que tem diferença, né? Quem por exemplo, o pessoal aqui do Sul, eu dava aula aqui na PUC, ou mesmo na FURG, quem tem família de empreendedores, os caras não querem seguir. E aí eu dei aula na PUC, né? O pessoal disse, porque meu pai não deixa
não me dá autonomia para desenvolver as coisas que eu quero trabalhar em uma empresa ou fazer um concurso. E tu vai na PUC, pô, os caras têm uma outra visão, porque lá eles são filhos, trabalham já na empresa dos pais, né? Então a mentalidade, então a questão mesmo como da tua categoria, da questão do local, pô, realmente, da região, isso eu acredito que influencia mesmo o empreendedor, ser um bom empreendedor ou nem chegar a ser empreendedor, né? Então talvez em alguma das falas isso tu consiga dar um pouquinho mais de sustentação. E só para finalizar assim a parte dos teus das considerações finais, só mais uma coisinha do método, né? Às vezes que eu trabalhei com estudo, com grupo focal, Zé, porque a gente sempre a visão, se eu não me engano, das vezes que eu li, a visão tende a ser do grupo e não de cada um dos respondentes do grupo. Isso ficou um pouquinho eu não sei se a banca comentou alguma coisa para ti, né, ou a respeito, criticando ou não, ou se tu leste, talvez tenha que deixar um pouquinho mais claro que talvez uma abordagem seja a visão é do grupo, mas algumas falas são tão pontuais que a gente pode dizer que foi o membro 1 do grupo, o membro 2 do grupo. Eu tentaria colocar que a vantagem do grupo focal é essa, né? Tu tens uma visão que um fala uma coisa e aí dá o trigger pro outro e fala, é verdade, eu concordo com isso, e complemento e tal, né? Às vezes dá divergência, né? Um grupo fala isso, uma parte diz isso, assim a gente vê nas análises, né? E a questão só das considerações finais ali, que eu acho que tu trabalhaste muito, talvez pode ter sido pela questão do espaço, tu trabalhaste muito em cima, eu diria, da limitação do modelo. Olha, não encontrei isso, não encontrei aquilo. Até agora eu tenho 11 horas, eu tenho aula de inglês, eu estou trabalhando com a parte de artigos, né? E esses comentários que eu coloquei aqui no final foi mais ou menos uma interpretação do que da sugestão que a professora de inglês me traz lá não sei se da universidade, né, que fala como é que é um artigo científico em inglês. Então, seria primeiro isso, né? A estrutura das considerações finais traz novamente o objetivo da pesquisa, né? Ainda que escrito com outras palavras, mas olha, foi analisar a questão na literatura, das principais dimensões que compõem, ao final propor um modelo de background empreendedor, né? Trazer os principais resultados. Então, olha, a partir da literatura foram identificadas tantas categorias, as quais foram confirmadas, e aí destaca elas, né? A questão do gênero, a questão do local, a questão da experiência prévia, que são esses teus tópicos-chave, e aí dizer o seguinte, bom, aí fazer um resgate da dissertação, o que o teu trabalho está trazendo de contribuições teóricas, né, e gerenciais, a questão do modelo, né, acho que tem que bater isso aí, né, e algumas contribuições teóricas, que às vezes eu tenho dificuldade, o que eu estou tomando mais pau, assim, dos artigos de fora, é isso, qual é a contribuição teórica, vai mandar para um A1 ou A2, eles querem saber, cadê o avanço na área, né? Talvez da tua dissertação tu tenhas uma discussão mais ampla e que possa trazer para cá, por isso que eu deixei marcado ali, aquilo ali tu tá justificando as dimensões que não deram certo, deixa essas como limitação, algumas... Né, ou como agenda, né, professor? Porque agora tem visto muito que os caras estão discutindo limitação como agenda. Inclusive foi uma das coisas que eu anotei no final, né, que em outras possibilidades teria como propor uma agenda de validação de cada elemento antecessor ao empreendedorismo. E também, assim, que esse modelo, como é um modelo teórico, elaborado com base qualitativa, seria interessante propor que se elaborasse um modelo quantitativo para mensurar o nível de dependência da atividade empreendedora para cada um desses elementos antecessores. Quanto que a ausência de um elemento, ele explica o formato da intenção de empreender no futuro. Isso é uma agenda de pesquisa muito grande, que pode vir apresentada no artigo. Acho que pode, eu pensei nessas coisas, por exemplo, assim, já pensando até no modelo, né? Porque daqui a pouco tu pode ver o seguinte, poderia ter até mais questões dependentes, né? Pode ver o seguinte, o que me leva a ser um empreendedor, né? Daqui a pouco a variável dependente é essa, a variável que tu colocaste, mas também a gente volta nos primeiros estudos sobre empreendedorismo, a linha do Schumpeter e a linha comportamental. Tipo, será que o quanto que o background está influenciando no sucesso do empreendedor, né? No sucesso de um empreendimento? O quanto que está pesando a questão intrínseca, o quanto que a questão, porque tu tens variáveis ali que são do ambiente, que são pessoais, outras que são do ambiente, do contexto, do ambiente externo, né? Poderia até fazer algumas
subcategorias ali que a gente poderia se afastar um pouco dos resultados e enxergar. Quando tu fala em local, tá falando o ambiente externo, né? Aí também tem outras que são as experiências anteriores, talvez pudesse fazer até alguns agrupamentos um pouco diferentes para criar, tipo... não sei como é que, se tu chegasse a trazer isso na dissertação, Zé, porque esse agrupamento, tu vês que algumas são do indivíduo, mas outras são, talvez, do contexto desse indivíduo, né? Do tipo assim, a família, né? A família de empreendedor, e outras são externas à família, né? Que são, talvez... E outras talvez sejam até governamentais, enfim, né? A gente poderia ter e saindo do indivíduo até chegar no macro, na questão de impacto, de fatores macroambientais, né? Na realidade, a gente cortou isso, né? Quando a gente chamou ali de aspectos, por exemplo, sociodemográficos, aspectos de criação. E a nossa ideia foi sempre olhar o que impactasse de forma externa. Mas eu acho que isso aí dava uma baita discussão. Cara, dá pra fazer tanta coisa em cima desses dados e começar a puxar isso que a gente vai longe, assim. Esse teu trabalho, eu vejo muito ele como um instrumento para propor o curso de formação empreendedora, até mesmo de trabalho do governo, trabalhar com as famílias para impor uma cultura empreendedora. Dá para entrar essa tua fala, dá para entrar como uma contribuição gerencial do trabalho, né, Alisson? Dá para colocar isso lá no final. Até com a questão de trabalhar com outras, eu ia dizer assim, não a questão do Sebrae, mas generalizar, né, que seria tanto órgãos governamentais, né? Eu coloquei na minha dissertação que poderia trabalhar isso com as incubadoras, analisar se os caras têm essas características. Perfeito. Inclusive, a crítica que deu nas universidades, que ela aparentemente pelo empreendedor ela é ausente ou ela é deficiente, poderia dar a sugestão de, para inverter isso, a questão do uso dos parques tecnológicos, das incubadoras, como meio de aproximação entre o empresariado, né, entre o empreendedor e as universidades. Enfim, acho que isso entraria para as considerações finais em termos de contribuições da pesquisa. Deixa eu só ver aqui, então, eu vou mandar assim pro... Tu já tens então essa versão, né, Alisson? Eu fico com o compromisso assim de dar uma olhada só nas duas revistas, na RAN, na Hack, se tiver alguma sugestão de outra, a dois, a gente olhar até para tentar saber os limites em termos de palavras. E aí eu vou mandar os trabalhos desses de TI Verde só para dar um destaque na parte do método, para talvez ressaltar. E a dissertação, eu não sei se tu... Bom, a dissertação a gente tem no site ali, né? Mas isso. Não, eu vou compartilhar com o Alisson a pasta da dissertação, na realidade, Alisson, com todas as entrevistas, áudios, escritos, tipo aquele material bruto, assim, né? De tudo que tá ali, porque eu acho que tem vários resgates que dá pra fazer melhor nessa pasta do que na dissertação, porque a dissertação a gente acaba recortando, né? E colocando mais pontuais. As falas, por exemplo, daria pra resgatar melhor, eu acho, naqueles outros arquivos e tal. Então eu vou compartilhar contigo, Alisson, agora essa pasta da dissertação também. Deixa eu ver, acho que é isso. Certo, eu tenho que sair que eu tô pra minha professora. Não, professor, obrigado, viu? Obrigado pela tua atenção aí com a gente, com o texto. Acho que vai dar um resultado legal, pelo menos. Eu queria fechar essa etapa da minha vida, gente. Eu queria, tipo assim, chega, a dissertação tá lá, ó, tá na Hack, acabou, sabe? Acabou a dissertação, a saga da dissertação. Tem produtos, eu fico pensando assim, às vezes, que nem é legal tu teres, tu e a Lívia terem convidado o Alisson, né? Eu vejo, às vezes a gente trabalha muito mal isso de montar essas redes, assim, sabe? Às vezes tem tem alunos que estão trabalhando com temáticas semelhantes, sabe? Então, tem que aproximar, e daqui um pouco é isso aí, tu tá numa outra fase da vida agora, tu já publicou o que tinha que publicar, tu tá no doutorado, tu vai começar um novo projeto, só que realmente, teu trabalho tem potencial, então se tiver alguém que venha a dar seguimento a ele, né, e aproveitar, eu acho que garanta os direitos autorais, né, e de cada um ali, eu acho que vale a pena, porque é frustrante tu terminar uma super dissertação e o aluno desaparece, né? E então, assim, não tô querendo dizendo isso de ti, tá, Zé? Mas tô dizendo assim que puxa, que bom que tem possibilidade de daqui a pouco sair esse trabalho e daqui a pouco da tua dissertação ter uma possibilidade de outra coisa que possa acontecer. Com certeza, professor. Com certeza, essa é a intenção. É a intenção, né? Ficar no site do programa, ficar na base de dados da CAPES e
ninguém tá sabendo o trabalho que tu tivesse para fazer, né? Então tem que divulgar aí, ó. Perfeito, então. Perfeito, perfeito. Professor, obrigado, viu? Alisson, não sei se a gente pode ficar um pouquinho mais aqui conversando depois que sair, professor, se fecha a sala Pode ser, ou não. eu interrompo a minha aqui, interrompo o compartilhamento, te coloco aqui como apresentador, se precisar, o moderador, Tá. e vou botar um fone aqui para desativar meu áudio e o microfone. Tá certo, então, professor. Obrigado. Vai ser só uns detalhezinhos que eu quero falar com o Alisson e aí a gente já entrega pra sala. Tá, obrigado, viu? Alisson, tá, a gente tem várias considerações aqui, né? Várias considerações. Eu acho que assim, ó, tá tudo tripontual, o que eu quero te dizer assim, carta branca, entendeu? Carta branca para as considerações do Lunardi e também para as tuas considerações. O que tu precisar fazer, o que tu quiser fazer, tá com carta branca. Além desse material, além da dissertação, do que se conversou, eu tenho esse artigo em várias versões, que algumas coisas que o Lunardi pediu aqui, ela tá em uma versão anterior do texto que dá para resgatar quando ele foi para algum outro periódico, então eu posso compartilhar tudo isso contigo se tu quiser dar uma mexida nesses textos, olhar o que tu acha que te ajuda a resgatar ou não sei, eu não sei como é que tu vai trabalhar, eu não sei qual é a tua forma, mas assim, eu quero te munir de todas as informações que tu possa precisar de forma bem tranquila, bem simples, e tu possa só resgatar esses blocos, entendeu? De informação. E deixa eu ver, eu tinha anotado uma coisa que eu queria te perguntar, que eu queria falar contigo. Eu achei muito interessante ele quando tu falou essa questão do recorte, né? A gente precisa pôr uma linha bem pontual do que é proposição e do que é validação. Eu acho que essa sacada tua ela vai ser muito legal, cara. E não sei como é que tu pretende fazer isso, se a gente tipo, quebra um capítulo no texto e fala até aqui nós validamos, até que nós propomos e que nós validamos. Como é que tu pensa fazer isso? Então, o que eu pensei? Como a revisão sistemática ela entra como parte metodológica da proposição do modelo, eu acho que depois da introdução já entra o parágrafo, proposição de um modelo. Uhum. E aí vem a revisão sistemática e a parte dos especialistas. E propõe o modelo no final. Uhum. Não, perfeito. Porque fala disso também, porque tem aquele parágrafo lá de background teórico, como se ele fosse um referencial teórico, só que depois aparece lá no método que a primeira parte foi uma revisão sistemática. E eu fiquei pensando, mas e por que a revisão sistemática então ela não é resultado? Então eu acho que como é um trabalho de proposição que é bem teórico, ele não precisa de um referencial teórico. O referencial teórico ele é resultado. Uhum. Não, perfeito, perfeito. Cara, eu vou deixar isso tudo pra ti então, tá? E assim, fico tri à disposição em alguma dúvida que tu tenha, assim, Zé, pica tal coisa, me chama que eu vou te responder, óbvio, a gente conversa pelo WhatsApp, a gente tá aí, né? Eu fico à disposição pra qualquer coisa que tu precisa assim, de mim, eu te dou a resposta, só não tô conseguindo trabalhar nesse texto, então eu te agradeço muito por ter aceitado o desafio também, tá, Alisson? E de estar contribuindo, e eu quero muito tirar esse texto da gavetinha do PPGA e botar ele num periódico, que vai vir muito bem-vindo nesse formato. Tá, então eu vou te compartilhar a dissertação, vou compartilhar contigo também as versões anteriores dos artigos, e eu acho que é isso. Tu precisa de mais alguma coisa minha, assim, Alisson? Uma questão que eu achei no texto que também a gente precisa trabalhar é em relação àquela categoria lá do sociodemográfico. Toda vez que ela aparece ao longo do texto, ela aparece em uma frase só. E deu a impressão de que não se tem muito o que falar sobre ela, que ela tá ali só pra tá ali, entendeu? A questão do sociodemográfico, que é o gênero e mobilidade, não é isso? A gente precisa pelo menos entender, pelo menos incluir algumas falas sobre ela pra parecer, não, tem dados sobre isso. Eu vou te falar assim, ó, essa questão do sociodemográfico foi uma parte que pouco apareceu, tá? Mas ela apareceu sim. Aparece na questão do grupo focal, que tem a questão do gênero, que ela fala que ela era mulher e que ela trabalhava com o marido, mas que tipo, ela quis sair da barra do marido, assim. Tem isso na entrevista na parte do grupo focal,
numa das meninas que tem a Sensuality, me esqueci o nome dela. Ela fala exatamente isso. E a questão de mobilidade também aparece no grupo focal na médica. Tinha uma médica lá que ela fala que ela saiu de um lugar e foi para outro, e foi nesse outro lugar que ela resolveu empreender por causa dessa saída. Ela viu que na cidade que ela foi não tinha o negócio dela, ela resolveu empreender. Mas é muito superficial, só tem essas duas falas e elas estão no grupo focal, tá? No grupo focal aparece de forma bem pontual, tá lá as falas delas escritas. Se quiser resgatar, dá pra puxar de lá a questão do sociodemográfico. Porque eu queria, na realidade, eu vou te confessar, tá? Mas eu queria muito que aparecesse alguma questão de gênero, porque eu queria dar essa visibilidade ao empreendedorismo feminino na dissertação. Queria dizer que as mulheres também empreendem. Eu não queria falar, os empreendedores. Eu queria falar, existem as mulheres que estão empreendendo por causa disso. Elas estão vencendo a barreira da sociedade por serem mulheres. Trazer aquela discussão, entendeu? E aí eu quis botar, mas apareceu muito pouco. Acabou que poderia ser uma fragilidade se não fosse bem trabalhado. Então a gente optou por passar meio por cima, mas eu quis deixar lá. Foi mais ou menos isso. Pois é, né? Mas é que seria interessante que aparecesse mais, né? Porque seria também... outra coisa que eu achei falta é que na discussão precisa ter dos autores começar a debater com os especialistas e com os empreendedores. Dizer, olha, fulano falou isso, mas a literatura fala isso, em compensação, o especialista ele disse isso, só que no contexto do trabalho tal coisa acontece. Essas coisas. E assim, de repente tenha mais alguma coisa das falas, tá? Agora que eu tô lembrando, tem uma tabela bem lá no finalzão. Deixa eu compartilhar aqui contigo de novo, porque eu tô com isso aqui. Acho que eu não consigo compartilhar, Lunage, não. Não sei. Take present, acho que deu. Eu não gosto desse mconf aqui, eu prefiro. É tão mais fácil trabalhar com Meet, cara. Também não gosto dele. Aqui eu acho. Ele desconfigura as coisas tudo. Tá funcionando muito. Tá, aqui. Tá vendo minha tela, Alisson? Acho que tá. Tem uma parte aqui, peraí. Tem uma. Aqui, olha só. Nesse quadro 16, tá? Na página 97, por exemplo, todas essas questões, eu gosto da boca de quem que eu tirei, entendeu? Então, ó, o aspecto sociodemográfico de mobilidade aparece no grupo focal, como eu te falei, ali, ó, dos 5 e 6. Ó, então o gênero não aparece na boca do grupo focal, mas aparece nas entrevistas com os especialistas, nas entrevistas com os empreendedores, na entrevista 1 e 11. Então essa fala que fica resgatada, isso aqui é um grande mapa de resgate de falas, viu, Alisson? Se tu quiser olhar isso aqui para trazer falas, então mobilidade está no grupo focal, da quinta pessoa que participou, da sexta e do sexto e do nono empreendedor individual. Não sei se tu entendeu a jogada disso aqui. Uhum. Então isso aqui é esse grande mapa que dá para resgatar, tá? É mais ou menos isso. E aí, por exemplo, eu tentei fazer sempre os aspectos e os desdobramentos, mas os aspectos para respeitar e mais ou menos nisso que tu falou, porque quando a gente tem essa tabela, peraí, deixa eu puxar a tabela lá no, deixa eu ver aqui, ó, na questão, eu fecho meu referencial com isso, tu viu? Com quem falou o que? Cadê isso? Não sei, cadê isso? Não sei cadê. Mas tem uma. Eu acho que no questionário, de repente. Mas assim, essa conversa teórica que tu quer fazer, do tipo, a contraposição, tá bem desenhadinha em algum dos lugares do texto. Tá nas minhas pastas então, Alisson, eu acho. Mas assim, um dos meus instrumentos de coleta, tá? Um dos meus questionários tem a pergunta e de quem eu tirei aquela pergunta. Então, essa pergunta saiu de Harley Malaguenho, essa pergunta saiu de Bernard, por exemplo. E aí essa conversa teórica no final é para resgatar exatamente isso, porque o construto está em cima da pergunta, e aí tu pode fazer isso. Harley Malaguenho vai dizer tal coisa e o empreendedor diz outra. Então eu acho que tu consegue fazer isso muito bem em cima da questão dos instrumentos. Isso tá nos meus roteiros, tá em um dos meus roteiros, tem essa parte lá, eu botei notinha de rodapé, quem é que me deu aquela pergunta, entendeu? Qual autor me deu aquela pergunta. Tá bem desenhada.
Cara, é uma trabalheira, né? Não sei por que tu tá aceitando fazer isso, pra falar a verdade, Alisson, mas eu fico muito feliz de tu tá aceitando, assim, eu te agradeço muito. Mas que bom que tu vai ter tempo de fazer isso, que tu vai fazer isso, porque é uma trabalheira danada, assim, essa revisitar de texto. Não, mas é porque, como eu já te disse, é um texto bem legal e é um artigo que... E é um tema que eu tenho acreditado bastante, sabe? Que querendo ou não, também vai refletir na minha dissertação depois, mas... Tu já definiu o que tu quer escrever da dissertação? E eu acho interessante que, como autor da área, eu tenha trabalhos assim. Claro, Então, claro que sim. porque às vezes eu acho que quem publica muita coisa sobre muitos temas, tipo Pelayo, às vezes não tem profundidade em nada. Então, focar numa área só é bem mais legal. E aí a gente abre um espaço para conseguir pegar um texto desse e analisar ele um pouquinho mais fundo do que simplesmente se pegar em questão de método. E, porque a bibliometria não tem a lei de lógica, que nem o Pelayo faz, mas acho que vale mais a pena. Ô Alisson, sabe que quando eu tava no início do mestrado, eu queria publicar, né? Eu tava desesperado, porque tudo é baseado em cima das quantidades, né? Quantidade, quase. Isso com certeza, né? A gente que tá nessa fase de enfrentar seleções, a gente tem mais é que publicar, quanto mais melhor. O que vinha pra mim eu tava dando pau, entendeu? Hoje eu tô com muito artigo publicado, eu não sei te dizer quantos artigos publicados, eu já tô entre os aceitos publicados. Se for colocar os eventos, tem mais do que 50 artigos publicados, é uma loucura, assim. Só que eu tomei uma decisão que eu vou publicar o que me agrada. Agora eu já posso fazer isso, agora eu já posso dizer, eu quero publicar o que eu quero pesquisar, sabe? E eu defini para mim 2 eixos de pesquisa que eu vou ficar com eles assim, abraçado, que é o eixo da educação e o eixo do empreendedorismo. Empreendedorismo/inovação. Eu quero isso para mim. Essas coisas de produção, de logística, não é mais, já não quero mais isso. Sabe? Me serviu para chegar onde eu tô. Me serviu para a seleção do professor substituto, me serviu para a seleção do doutorado. Mas assim, agora eu tô olhando que eu tô valorizando mais pesquisas que eu tenha profundidade para falar delas, como tu falou, né? E aí eu posso estar usando esses materiais até pro pessoal das minhas aulas, entendeu? Para meus alunos estarem lendo arquivos que eu estudei e dizendo isso aqui tá condizente com o que vocês estão estudando. Não basicamente, publiquei, sabe? Mas antes era necessário, né? Eu acho que é um jogo muito sujo, esse jogo da pós-graduação, ele é um jogo muito sujo, né? É um jogo que te quer uma coisa de ti, mas te exige outra, basicamente. Ele é muito sujo e ele é muito injusto, porque a oportunidade de publicação, ela não surge na graduação, para você se preparar para um mestrado. E aí você faz qualquer coisa. Eu tenho os 2 artigos que eu tenho publicado, às vezes eu leio eles e eu penso, meu Deus. Por que eu publiquei isso que tá horroroso? Eu tenho mais ideias. Que desastre que é esse texto. Né? O ESA mesmo, ele tá em revista, né? Ele tá lá, ele tá na segunda rodada. Mas às vezes eu penso, eu não sei como que ele conseguiu chegar até aqui, porque ele é muito mal feito. Mas assim, tu vai ter essa impressão crítica cada vez que tu te aprofundar mais na pesquisa. Tudo vai ficar muito ruim que tu faz, tudo. Isso é uma coisa que tu... É que tu também tem isso, muito esse senso de se cobrar, né? Eu vejo que tu é muito assim, de te cobrar e tu é muito perfeccionista, eu acho, né? Mas assim, eu me vejo olhando meus trabalhos antigos e dizendo, não, eu não tenho coragem de olhar isso aqui de novo. O primeiro artigo que eu publiquei em periódico, eu digo assim, eu não tenho coragem de mostrar isso aqui pra ninguém, isso aqui tá fora da realidade, sabe? O que eu mostrei aqui? Eu não mostrei nada. Mostrei que eu era alfabetizado, às vezes eu fico pensando, sabe? E aí vai evoluindo. Aí agora eu tava olhando meu último artigo que eu escrevi, eu digo, agora eu tô num outro patamar de pesquisa. Tô conseguindo propor agenda de pesquisa, tô conseguindo fazer outras coisas, mas essa profundidade a gente ganha conforme a gente vai avançando, sabe, Alisson? E uma outra coisa que eu percebo também é que, assim, no nosso ambiente PPGA FURG, a gente tá muito em casa. A gente tem aquelas pessoas que a gente sabe, a gente fala de estudos organizacionais, a gente fala do Bauer. E o Bauer acabou morrendo no Bauer. E o Bauer, ele é muito bom, ele é maravilhoso, mas existem outras concepções de olhar estudos organizacionais mais profundas ou de outras formas que avançam o Bauer. E a gente no PPGA não consegue ver isso, por exemplo. Ou a gente vai falar, falar de estratégia, cai na Lívia. A Lívia é ótima também, a Lívia é muito boa. Mas existem outras concepções e outras formas. E aí eu me apego muito nas formas, sabe? E eu vou aprendendo outras coisas. Essa semana eu estava olhando um texto do PPGA da UFSC, que o cara dizia assim,
uma coisa tão simples, Alisson, tão simples. Eu quero dizer, então Passos 2015 diz tal coisa e complementado por outros autores pode-se dizer outra coisa. E aí botava entre parênteses todos os outros autores que ele quis dizer, né? Complementado por outros autores. E o cara faz essa sacada para dizer assim, ele diz tudo o que ele quer dizer, baseado na ideia de Alisson e complementado por outros autores. Não é aquela coisa do tipo, Bastos 2015, Zépica 2020, Dávila 2013, não fica aquela tripa de citação. E eu digo, por que a gente não aprende a fazer isso? Por que ninguém nos diz fazer isso? E isso é uma característica que eu noto muito nos textos que são internacionais. A referência, ela surge assim, no meio dos parágrafos. Ah, fulano, não sei o que, ciclano, não sei o que. E não é um grande parágrafo sobre o trabalho do fulano. É sobre dizer, isso aqui tem por lá, entendeu? Cara, é formato, sabe, Alisson? A gente precisa aprender, eu penso, né? A minha crítica hoje é a seguinte, a gente precisa aprender formatos. Formato de pesquisa, formato de pesquisar, formato de escrita. Essa coisa de ficar, não sei se tu sente isso, tá? Mas essa coisa de ficar estudando textos que não fazem sentido, de conteúdos que só fazem sentido pro professor que propôs. Cara, não tem isso mais, a gente não tá aqui pra isso. Tu já tem a tua profundidade, tu já tem o teu afunilamento de pesquisa, tu tem a tua afinidade de pesquisa, aí a gente fica olhando uns textos nada a ver. Não sei se tu fez disciplinas que tu considerou, tipo, pra que eu fiz essa disciplina? Eu fiz disciplinas que eu ficava pensando, pra que eu fiz essa disciplina? Assim, sabe? Eu acho que tem disciplinas que elas são necessárias. Por exemplo, TO é uma disciplina necessária. Claro, com certeza, a base de tudo. É que como a gente é de uma linha, aqui no PPG as linhas são muito grandes, por exemplo, são 2 linhas e tem horrores de coisa dentro. A gente acaba tendo que fazer comportamento do consumidor, relações de trabalho, e aí dá uma misturada nas ideias, mas, assim, às vezes eu acho muito também que a estrutura das disciplinas, ela é muito estranha, porque é uma enxurrada de artigos e a gente não consegue